agradecer esse momento, é um momento interessante, a gente está vivendo uma pandemia, né? Mas eu já começo com algumas provocações, até antes de falar em tecnologia, né? Será que tudo que advém da pandemia são coisas ruins? Será que a gente só lembra, por exemplo, das notícias do número de mortes ou do número de até dos que já saíram, né, da pandemia? Será que as notícias da gente ter, por exemplo, as aulas suspensas e não ter esse convívio, será que a gente só tem notícia ruim? Eu acho que não, né? Eu acho que se a gente parar para refletir, a gente aprendeu muito durante esse período e vem aprendendo a cada dia, né? Então eu vou ressaltar aqui algumas mudanças de comportamento que a gente teve, né? Advindas desse período de pandemia, né? Para a gente começar a falar. Por exemplo, o uso do álcool em gel. Eu acho que é uma coisa boa que a gente vai ficar utilizando aí álcool em gel, álcool 70. Eu acho também que a preocupação com a saúde também vai aumentar, ou seja, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com a saúde. Uma preocupação também em atenção com os próximos, as pessoas que estão próximas. Hoje eu vejo as pessoas muito mais preocupadas se alguém já sente uma dor, sente alguma coisa, então isso são coisas boas, né? Mas aí a minha primeira fala nesse momento sobre isso, agradecer e já ressaltar que existem sim coisas boas que estão acontecendo em meio à pandemia. Uma delas, aí eu aproveito para agradecer já e parabenizar também aos meus colegas professores, porque eles são lutadores, são guerreiros, muitas vezes sem cursos apropriados, sem recursos apropriados, né? Recursos profissionais, sem conhecer as ferramentas, eles se superaram, né? E começaram a utilizar, e aí, para mim, qualquer tipo de utilização da tecnologia ou de tecnologias em sala de aula já é um grande ganho já para todos os estudantes e para os professores, é um ganho para a educação. Eu me lembro daquele livro, é um livrinho pequenininho, é muito interessante, e eu fiz uma postagem um dia desse não, já faz algum tempo, Adeus professor, adeus professora, né? Ou seja, falando sobre tecnologia na sala de aula. Mas vamos lá, são provocações. Então, meu primeiro slide, né, depois da apresentação, ali estavam meus contatos, depois eu volto, para falar para vocês sobre o que mudou nesse mundo, né? Será que eu percebi que mudou alguma coisa no mundo? Eu acho que eu percebi, né? Acho que eu percebi que, por exemplo, foi muito rápido a forma como o vírus saiu do outro lado do mundo, vamos dizer assim, e chegou aqui no Brasil e começou a contaminar as pessoas. Isso foi muito rápido, né? As primeiras notícias, ou seja, em pouco tempo, a gente ouve falar. Outra coisa que é muito rápida, eu acho que você já percebeu, o pessoal está tentando criar uma vacina em tempo recorde. Ou seja, o avanço da tecnologia está permitindo criar uma vacina em tempo recorde, né? As pesquisas avançando de uma forma assim extremamente rápida. A gente costuma hoje usar o termo exponencial, né? Já já você vai entender outras coisas. Outra coisa que eu coloco aqui nessa provocação inicial é que quanto tempo demora para uma informação? Lembrem-se, a informação mais recente que você teve aí foi de tremor de terra. Então, pessoal, a terra tremendo em determinados lugares, já tem vídeo, tem gente falando, tem especialista estudando, vários lugares no Brasil detectaram os tremores, tudo isso graças a algumas mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Então, essas são algumas coisas que eu preciso elencar para você perceber que tudo está mudando ao seu redor e a educação, as transformações da educação, elas também têm que acontecer. E aí, outro legado da pandemia, né? A pandemia veio acelerar o uso de tecnologia. Então, para mim, Luciano falou que eu sou um cara novo, né? Não sou não, Luciano, já tenho muita estrada rodada aí, muito tempo aí nessa estrada,
E assim, não sou tão novo assim, não. Eu já tenho mais de 17, pouco mais de 20 anos já falando de tecnologia, né, estudando tecnologia, e eu sou do tempo, sim, de antes do disquete, de coisas bem mais antigas, né, da tecnologia de roda, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Então, eu comecei com essa provocação aqui para você perceber que o mundo está mudando, só que tem um problema, o mundo está mudando cada vez mais rápido. Ele não está mudando mais de 20 em 20 anos, ele não está mudando mais de 10 em 10 anos, ele não está mudando mais de 5 em 5 anos. As tecnologias estão cada vez mais rápidas. Então, eu vou te dizer o seguinte: imagine a preocupação das pessoas que é se a população do mundo está crescendo, se os recursos naturais continuam os mesmos, ou seja, eles não vão aumentar, eles só vão diminuir. Diminuição de recursos naturais. Como que esse mundo onde a gente vive, que é esgotável em todos os sentidos, vai poder suportar mais tempo? Se a gente não fizer uma outra coisa ou tomarmos algumas decisões. Então, preocupados com isso e com a educação, nasce o seguinte: em primeiro momento, a gente vai falar de algumas siglas, né? E do que eu estava falando, né? Eu estava falando que, com todas essas mudanças, a gente percebeu que a conectividade ela se tornou global e isso facilita o acesso à informação. Ou seja, acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, no Japão, pouco tempo depois você fica sabendo. Acontece uma coisa aqui no Guaibim, né, aqui perto de Valença, no Guaibim, o pessoal lá no Canadá fica sabendo. Se tiver interligado, fica sabendo. É repercussão de informação. Outra coisa que está mudando são que máquinas são cada vez mais inteligentes. Então, nós já temos carros autônomos, nós já temos caminhões autônomos, né? Transporte autônomo, nós já temos casas inteligentes, já temos dispositivos que se interconectam e tomam decisões. Isso ainda não está acessível às casas aqui no Brasil, mas nós já estamos utilizando boa parte dessas tecnologias. Já tem TVs nas nossas casas e assistentes virtuais sendo vendidos, e aí você pode se conectar com a TV, a palavra que eu usei, você se conectar com a TV, com uma tecnologia, através da sua voz. Você pede para a televisão trocar de canal e ela troca de canal. Você pede para ela procurar uma música, ela procura e acha a música para você na internet e põe você para ouvir. Não é a TV, é a inteligência artificial que está na TV, ou até no mesmo no seu celular, no seu smartphone aí, né? Para quem usa Android, o Google, né? Para quem usa o iOS, a Siri, ou seja, assistentes pessoais e outras que já existem aí, né? Já estão sendo vendidas. As novas mídias, ou seja, mídias enquanto painéis, painéis enquanto informação, todo tipo de comunicação, seja ela em realidade virtual, realidade ou realidade aumentada, siglas que a gente tem que usar. Já existem jogos, já existem aplicativos utilizando realidade aumentada, depois a gente fala um pouco mais disso, e realidade virtual dentro da educação sendo usado, mas não só dentro da educação, também em vários lugares, ou seja, na computação, na medicina, em várias outras áreas. Uma implacável velocidade da inovação. As pessoas estão agora, e as formações elas têm que ser inclinadas para coisas que sejam inovadoras, coisas que gastem menos energia, sejam mais rápidas, que consigam trazer e agrupar mais recursos sendo cada vez mais simples. E o que vem tocar na educação, viu, pessoal, que está aí me assistindo agora nesse momento, as exigências constantes de desenvolvimento de novas habilidades e novos conhecimentos. Ou seja, é preciso que hoje a gente aprenda a aprender todo o tempo. Então, uma formação, ela não vale mais por 10, 20, 30 anos. Ao mesmo tempo que você está fazendo a formação, essa formação já precisa ser atualizada. Não dá mais para ficar esperando terminar uma para começar a outra. E isso também é decorrência daquela mudança que eu falei no mundo, né? Então, é um paradigma novo? E aí, o que está acontecendo no mundo para que isso se torne
realidade e possa ser perceptível para a gente. Bem, o que acontece? Uma reunião de cúpula, o The Global Swimming 2017, ou seja, uma reunião global de cúpula que aconteceu lá na Universidade da Singularidade. Aí eu preciso te dizer o seguinte, né? Já existe uma Universidade da Singularidade. E o que é essa Universidade da Singularidade? É uma universidade que está produzindo profissionais para inovar no mercado, inovar em qualquer área. Ou seja, o currículo dessa universidade ele é extremamente aberto. Essa universidade ela fica no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Ela já tem uma divisão aqui no Brasil. E eu vou trazer uma informação que eu acho interessante para vocês. Uma brasileira fez um dos cursos e um dos projetos que ela realizou para poder entrar nessa universidade, para poder galgar, terminar o curso que ela foi fazendo, ela criou um aplicativo, viu? Pasmem. Eu vou trazer aqui o nome dela. O nome dela é Maiana Vasconcelos, né? Maiana Vasconcelos. Ela fez um aplicativo, né? E esse aplicativo reduz em 60% a quantidade de água utilizada na agricultura. Ou seja, imagine que o desafio dela era exatamente vencer a escassez de água. Então, é um desafio imenso. Então, ela desenvolveu um aplicativo que monitora a quantidade de água e coloca a quantidade de água exata, economizando até 60% do uso de água, ou seja, desperdício de água no caso da irrigação, né? Irrigação essa de grande porte. Claro que você regando sua casa, você não vai precisar de um aplicativo para poder fazer isso, mas você deve também colaborar na hora que você está regando lá as plantas da sua casa, diminuindo essa quantidade de água, né? Mas vamos continuar lá, porque agora que chegou na educação, né? A educação está aqui. Então, lá nessa reunião de cúpula, foi definida que a educação teria um plus, ela seria chamada de educação 4.0. E aí eles disseram que essa educação de hoje, ela tem que ser para o amanhã, mas ela tem que ser voltada a um conceito chamado de learning by doing, ou seja, aprender fazendo. Estranho, né? Aí eu chamo vocês aqui, meus colegas, professor Dário, professora Ana, Luciano, né, para colaborar comigo. A gente já ouvia falar desse aprender fazendo aí com o Paulo Freire, com vários outros, né, Dewey, com vários outros, ou seja, aprender com a mão na massa. Mas agora isso tomou uma dimensão nos cursos superiores, tomou uma dimensão de envergadura mundial e o pessoal está buscando cursos cada vez mais que façam isso. Pessoas que se propunham a mudar o mundo a partir de colocar propostas que não sejam só propostas científicas, que elas sejam científicas e sejam altamente aplicadas, e de forma exponencial, ou seja, de forma gigante e muito rápido. Aí eu vou colocar alguns exemplos aqui de negócios muito grandes, né? Negócios muito grandes e que cresceram muito rapidamente. Um exemplo aqui, né? Um exemplo para vocês é o famoso, como é que eu posso dizer? Alguém aí lembra da empresa que faz mais entregas de delivery em todo o mundo? Da empresa que leva a maior quantidade de passageiros hoje no mundo e não possui nenhum carro? Será que alguém pode me ajudar de que empresa é que eu estou falando? Temos o Uber. Então o Uber é uma empresa exponencial, né? Exato, o Uber. Uma empresa que transporta milhares de pessoas no mundo todo, hoje faz entregas, né? Sim. E não tem nenhum funcionário, não tem nenhum carro, tem a maior frota de carros e de entregas do mundo e não tem funcionário. Não tem nenhum carro para fazer as entregas. A Airbnb, uma empresa que, como é que se diz? Aluga apartamentos no mundo inteiro e não tem nenhum apartamento. Não é loucura isso? Isso é vindo de tecnologia
e negócios aliado, né? Não é só tecnologia. Mas por que eu estou falando de negócios? Né? Por que toda hora eu estou falando de negócios? Porque os negócios mudam sim o mundo. Eles mudam sim, ou seja, eles acabaram de mudar a forma como a gente, por exemplo, consome os produtos, né? Hoje todo mundo, ou boa parte das pessoas, eu vou tirar o todo mundo, né, Luciano? De vez em quando eu falo, o pessoal briga. Parte das pessoas aí, levante a mão aí, por favor, se deve para levantar. Quem não tem aí uma assinatura Netflix? É quem não tem, tá? Não é quem tem. Quem tem, eu acho que vai dar trabalho achar quem tem uma assinatura. Tem muita gente tendo assinatura de Netflix, né? Que é uma das. Agora, o pessoal está colocando aqui, né? 99. Tudo isso veio, pessoal, depois do Uber, tá? Então, assim, isso veio depois do Uber. É claro que quando você coloca algum negócio, o pessoal vai e depois copia, óbvio, né? Então, uma escala global, as cópias são inevitáveis, né? Mas vamos continuar aqui. Então, nessa percepção, ainda nesse contexto, preocupados, né, com o futuro dos empreendimentos, o futuro do emprego, né, na Austrália, uma fundação, né, que está aqui dita, é uma fundação, Foundation Jurg Austria, o FYA, né, ela está preocupada com o futuro, os jovens, né, os jovens, o mercado para os jovens. Então, ela editou, né, um documento, um relatório que ela chamou de The New York Order, ou seja, a nova ordem do trabalho. E aí, onde é que entra, Luciano, me ajude aí, onde é que entra a educação nisso? Onde é que está a educação nisso aí tudo? Você está com o microfone desligado, Luciano. Vamos dividir a tela e ligar o microfone, ok? Na verdade, a gente divide junta, né? Divide junta. A educação, acontece o seguinte: o professor, né? O professor, ele é um comunicador por natureza. Ele é um comunicador por natureza. Ele precisa, dentro de um processo da comunicação, ele precisa, né, transmitir uma ideia, ele precisa ter um feedback, ele precisa mediar, existe uma série existe uma comunicação que acontece diariamente, seja em sala de aula, hoje, de forma virtual, né? E aí nós precisamos, sim, o professor precisa utilizar de recursos, né? Interagir, saber como está as possibilidades do momento. Você citou aí que o Uber veio ganhar muito dinheiro aqui no Brasil, né? Sem ter um carro, né? Nós estamos utilizando hoje aqui uma plataforma gratuita, né? De forma gratuita. O que nós temos aqui, claro, nós temos nós temos a energia, internet, equipamentos, mas a gente vai buscando, né? Nós vamos buscando os recursos. Assim como essa busca de tecnologia, de recursos, tem que estar aliada ao nosso conhecimento, à nossa expertise, porque nós somos educadores. Você falou em Paulo Freire, dá para trabalhar, atenção meus alunos, os alunos que estão aqui nos assistindo, dá para trabalhar tranquilamente Paulo Freire em meio às tecnologias, né? O construir, o fazer, o construtivismo, dá tranquilo. Então, as tecnologias, elas por si, elas não é contra a educação, pelo contrário, né? Aqueles que falam assim, olha, só se aprende no livro. Bem, o livro é fonte inesgotável. Nós lemos bastante livros físicos, mas também existem outras formas de adquirir informação para depois chegarmos ao conhecimento. Voltando a Gilberto, obrigado pela Vamos voltar. chamada. Obrigado, Luciano. Então, assim, nesse contexto, eu chego na educação, né? Ou seja, a educação precisa preparar essa pessoa para trabalhar. Aí eu quero te dizer o seguinte, quero chamar a atenção do seguinte: como preparar uma pessoa hoje para um mercado que talvez não exista amanhã? Nossa, que pergunta! Como preparar alguém para uma função hoje, para ele trabalhar depois, sem saber se aquela profissão vai existir?
Que desafio tremendo da educação, né? Mas esse é o desafio da educação 4.0. Ou seja, a gente sabe que várias das profissões vão deixar de existir por conta de uso de tecnologia, e que é inevitável. Ou seja, essas tecnologias elas podem demorar a chegar, demorar a se popularizar, mas elas vão chegar e vão tomar esses postos de trabalho, né? Então imagine quantos postos de trabalho um simples sistema de monitoramento vai poder desligar de pessoas. Então hoje já tem sistema de monitoramento usando drone autônomos. Olha o que eu falei, drone autônomo, ou seja, ninguém controla o drone. E ele passeia por uma área e se ele detectar movimento, aí sim ele dispara uma equipe para poder essa equipe ir lá naquele lugar saber o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos continuar. Continuando aqui, é esse o desafio, o futuro, né? E aí, qual deve ser o nosso foco? Onde é que a gente deve manter o foco? Aí é um recado para o professor, para o estudante que está querendo ser professor, está terminando aí o seu curso de graduação, para os profissionais que estão fazendo o curso de pós-graduação para se tornarem professores de cursos superiores ou de fundamental ou médio. Então, a primeira parte foi para falar para você por quê, né? Ou seja, por que utilizar tecnologia? Você já percebeu que por que utilizar TEDx? Porque o mundo está mudando e exige uma transformação e são as tecnologias com esse foco aqui. Qual é o foco do uso das tecnologias? Comunicação e colaboração. Então, não é só comunicar. Eu preciso agora usar tecnologia também para fazer com que meus estudantes trabalhem de forma colaborativa. Então, não é só se comunicar, não é só mandar mensagem no WhatsApp. É preciso que alguém responda e que algo seja produzido de forma colaborativa. Já temos muitos exemplos disso e muitos equipamentos com isso. Olha que coisa interessante. Vimos isso na Revolução Industrial. O Edilton falou. Nós estamos falando, Edilton, da quarta revolução industrial, que já está acontecendo. Ela é chamada de Indústria 4.0. Por isso, a educação também tem que ser 4.0. Então, Edilton está certo, né? Ou seja, a revolução industrial, essa nova revolução industrial em cima daqueles parâmetros, modificam o mercado e a educação ela não pode ficar para trás, porque é ela que vai formar mão de obra para o futuro, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então o foco vai ser na iniciativa e no empreendedorismo. Você lembra que eu te falei? Não foi barato para poder a Maiana, que é o nome da pessoa lá, né? Ganhar a bolsa lá. A bolsa que ela ganhou foi de 24,5 mil dólares para poder estudar e fazer o seu curso. E ela ganhou esse dinheiro fazendo um app, um aplicativo, né? Agora, por que ela ganhou esse dinheiro? Porque ela teve iniciativa. Ela foi provocada e ela teve iniciativa e criou um empreendimento, ou seja, um aplicativo que vai ser vendido, utilizado e que monitora uma plataforma, ou seja, então o desafio da educação não é mais só comunicar, é comunicar e colaborar. Mas as pessoas também têm que ter iniciativa e empreendedorismo. As pessoas também têm que ter um pensamento crítico e, ao mesmo tempo, analítico. Ou seja, perceber o que está mudando, perceber como olhar aqueles dados que estão mudando e como agir sobre eles. Por isso, o pensamento crítico, o que eu estou fazendo está ajudando o planeta, está ajudando a outras pessoas. Então, a gente estava falando do Uber, né? Realmente, alguém falou aí que o Uber ganhou muito dinheiro, mas as pessoas estão se sustentando usando a plataforma Uber. Ou seja, enquanto ela ganha algum dinheiro para se sustentar, a plataforma Uber ganha dinheiro para fazer ele se sustentar. Então, tem um propósito no negócio. A plataforma Uber ela não é tão bem vista em todos os países do mundo, mas ela está em boa parte deles e boa parte nos países onde tem problemas de carteira de trabalho ou de emprego, né? Ou seja, as pessoas precisando ser empregadas, né?
a gente está vivendo isso. As pessoas, o número de pessoas que está migrando, terminando suas formações e chegando a um mercado que não tem vaga, elas deveriam ter tido cursos de empreendedorismo para pensar em gerar o seu próprio negócio. E aí, a partir disso, do seu próprio negócio, ela gerar o sustento dela e dos outros que ela vai precisar. Tem aqui também o Alex falando, né, que acredita que a pandemia teve o seu lado positivo, a gente já falou isso, tirar as pessoas... Exatamente, Alex, parabéns, a gente já comentou sobre isso, né, que não tem só lado ruim, teve o lado bom também. Imagine, eu não sei vocês, né, mas eu aproveitei e aprendi muito, eu fiz muitos cursos durante a pandemia aí, e até hoje estou fazendo, né, então, cursos muito bons, de universidades renomadas até no exterior, gratuitamente, graças a essa pandemia, né? Então, assim, a gente não ficou... Contribui, Luciano, aí com a fala. Não, com certeza, nós, né, fizemos, né, participamos de inúmeras lives, né, reuniões, né, para podermos nos aperfeiçoar e ganhar, já que nós tínhamos aquela velha desculpa do tempo, não temos tempo para, né, ganhamos um tempo, infelizmente, né, de forma triste, preferia que não fosse assim, mas aproveitamos o nosso tempo, nosso ócio, né, o chamado ócio produtivo, aproveitamos esse momento, sim, para interagir, para comunicar, para ler, para assistir palestras, shows, lives, né, e nos aperfeiçoar também nessas tecnologias. Aprendemos novos aplicativos, visitamos novos sites, novas plataformas. Ô, Gilberto, mas eu queria lhe dar uma rasteira aqui do bem, que é para deixar aqui um abraço, que tem o Matheus Santana, né, que parabeniza pela lucidez do assunto, né? Tem aqui uma amiga nossa, não sei se você conhece, chamada Verena. Conheço, sim, amigão. Nossa amiga Verena, né? Nossa amiga Verena, né? Além de todos que estão nos assistindo aqui, também está passando também no Instagram, ok? Pois não, Gilberto, perdão pela interrupção aí. Vamos nessa. Nada, tranquilo. Vamos lá, vamos continuar, né? Então, assim, outra coisa que a gente precisa, né? A gente está precisando desenvolver os estudantes, não pode perder o foco, ou seja, os professores, futuros professores, é na curiosidade e na imaginação. E por que esse cérebro foi colocado aqui, ó? Ele está exatamente dividido nisso, né? Ele está dividido nos dois hemisférios, a parte emocional e a parte, vamos dizer assim, racional, né? Então, essas duas partes, a gente sabe que as pessoas, elas são um misto, e a educação, há um tempo atrás, ela foi formada dividindo, né? Os que são bons em algumas coisas e os que são bons em outras. Hoje, essas coisas têm que andar juntas. A emoção tem que vir junto, a criatividade tem que vir junto, ela tem que se desenvolver também. É claro que com várias outras formas. Então, nós, professores, também temos que inspirar e manter o foco na curiosidade e na imaginação. E aí, lembrando, né? O que é mais, o que se usa mais do que a imaginação na hora de criar um código, na hora de programar em uma linguagem, ou seja, escrever um código, que olha o que eu estou falando, escrever um código que vai ser lido por uma máquina e vai, por exemplo, trabalhar sobre uma impressão em 3D ou realizando uma determinada operação de movimento em um guindaste automatizado. Ou seja, é um código que foi escrito por uma pessoa, imaginado por uma pessoa, colocado em uma linguagem e executado por uma máquina. E, por final, né, essas são o que nós temos que manter o foco, o domínio de tecnologias. Por quê? Porque elas estarão cada vez mais integradas à nossa sociedade. É como você já está vendo, né? Então, relembrando aqui, ou trazendo à tona o assunto da pandemia, que toda hora circunda, e não é... A gente tem que lembrar, né? Você talvez não tenha lembrado, os caras criaram um aplicativo em tempo recorde para pagar o auxílio alimentação. Esse auxílio que foi colocado aí, não, auxílio alimentação, desculpa. O auxílio emergencial que foi colocado, né? Então, os caras criaram uma plataforma, que não é só um aplicativo, é uma plataforma, que consulta diferentes dados em várias outras plataformas
e que, é claro, né, foi criado em tempo recorde e todo mundo que mexe com tecnologia sabia que ia dar problema, mas que os caras iriam corrigir, lançar novas versões e ir aperfeiçoando até que ela fique extremamente estável e funcional. Isso leva tempo, mas, pessoal, foi muito rápido. Pense aí, o pessoal da equipe econômica teve que pensar primeiro em de onde tirar o dinheiro e, ao mesmo tempo, o pessoal da tecnologia teve que desenvolver a plataforma que ia fazer isso, interligando bancos, fazendo transações, tudo virtualmente, já que as pessoas não poderiam ter o contato. Isso é no mundo imaginável, mas nem sempre isso é possível de ser executado de forma tão perfeita, né? Vamos lá, vamos continuar e avançar um pouquinho mais. E chegamos às tecnologias, né? E aí tem outra indagação. E as tecnologias digitais da comunicação e informação? As TDICs, ou TDCI, né? Que estava lá na sigla. Elas devem, olha, professores, elas devem ser aliadas das metodologias utilizadas. Então, nós não vamos estudar as tecnologias. Nós vamos estudar os conteúdos usando as tecnologias. Então, agora eu já estou no como, né? Porque eu já falei, e agora eu já estou no como. Então, como utilizar? Aliando elas metodologias que eu já sei utilizar. Então, eu preciso aliar as tecnologias. Porque, como eu falei, elas vão ser ferramentas indispensáveis para trabalhar. Com ferramentas que promovem a integração e a colaboração. A gente já tinha falado da integração, da comunicação e da colaboração. Então, hoje nós já temos ferramentas gratuitas, colaborativas, em que todos os estudantes, tendo acesso à internet, claro, tem problemas? Tem. A gente não está aqui dizendo que não tem problemas. O que eu estou te dizendo é que as pessoas precisam ser preparadas para, na hora que o mercado exigir que elas saibam usar essa tecnologia, elas têm que usar. Como meio durante o desenvolvimento de novas habilidades. Olha o que eu falei, é como um meio. A gente não vai querer que você aprenda a usar, como era antigamente, né? Antigamente as pessoas aprendiam a usar uma tecnologia. E aí, hoje não. Hoje elas têm que aprender algo usando a tecnologia, porque a tecnologia ela vai mudar. Né? Então, assim, se eu aprender um software para fazer uma coisa, e se o software mudar? Se não tiver uma nova versão daquele software? Então, eu tenho que aprender a entender como aquilo funciona, independente da ferramenta. Se a ferramenta mudar, eu mudo para outra ferramenta com mais avançada e com mais recursos. Como meio de aproximar e diminuir distâncias, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Pessoal, um conceito interessante que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos presentes virtualmente. Ou seja, isso era algum tempo atrás, não era concebível. Nós estamos presentes virtualmente. Onde? Em um ambiente virtual. Esse é um ambiente virtual. O Facebook e o Instagram, nesse momento, viraram um ambiente virtual, onde todos nós que estamos aqui assistindo, nesse momento, estamos presentes. Eu na minha casa, vocês na casa de vocês, outros em qualquer outro lugar, presencialmente nesse lugar e presencialmente, virtualmente, dentro do Facebook nesse momento. Isso faz com que eu possa dizer, poxa, tanto é que a gente consegue responder perguntas que são feitas agora, instantaneamente. Isso é bem parecido, é bem similar ao que acontece na sala de aula. A interação que acontece na sala de aula não é igual, é de uma outra forma, mas eu posso afirmar aqui que esse meio aproxima as distâncias. Então, imagine, ontem eu pude assistir uma palestra com uma das maiores pesquisadoras na área de tecnologia disruptiva. Bem, ela estava do outro lado do mundo e eu pude assistir aqui na minha casa. Eu não teria condições de ir lá assistir, mas foi transmitido pela internet e eu pude me inscrever e assistir. E foi traduzido para o português e eu pude entender o que ela estava falando. Então, assim, a tecnologia tem que ser usada para isso, né? Para diminuir as distâncias, não para aumentar as desigualdades, e sim diminuir as distâncias,
tá? Como espaço digital de construção de nova forma de aprendizado. Perfeito. Ou seja, é dessa forma que a gente tem que usar as tecnologias. É não perder o foco nas habilidades e conhecimentos que têm que ser desenvolvidos e usar as tecnologias como um meio. Agora eu vou dizer o outro lado da moeda para a gente terminar esse primeiro pedaço aqui, esse bate-papo que está demorando muito. E como? Será que tem uma maneira de não usar? Como não usar? Tem, porque se tem uma forma indicada de como usar, tem como não usar, né? Então, assim, ó, na minha opinião, para reproduzir as mesmas práticas. Ou seja, se eu usar a tecnologia para reproduzir da mesma forma, a mesma prática que eu estava fazendo sem tecnologia, não vai fazer sentido. Então, se eu mandar você digitar um texto, ao invés de escrever, só isso não faz sentido. Você não está usando a tecnologia para desenvolver uma nova habilidade, além só de ter contato com a tecnologia, o que é muito pouco. Então, o professor tem que pensar o seguinte: sim, ele tem que exigir que seja digitado, mas por que não numa plataforma colaborativa na nuvem? Aí eu vou te dizer o seguinte, eu vou aproveitar para te dizer aqui. Essa apresentação, ela está em nuvem, ou seja, ela não foi criada na minha máquina, especificamente digital, não foi enviada para o professor Luciano, ela foi criada 100% em tecnologia de nuvem. O que é isso? O arquivo foi criado em um computador que não é o meu. Esse computador que criou não é o meu. Ele está em nuvem, é um computador que consegue realizar essa operação, que está acessível para vocês, é um custo muito caro. É muito caro utilizar, é gratuito. Ou seja, só exige o uso da internet, que essa é paga aqui em Valença, né, em algum lugar do mundo. É paga ainda. Mas o uso dessa tecnologia de criar essa apresentação em nuvem, e eu fiz questão de fazer isso e dizer isso agora, ou seja, já não estou fazendo exatamente a mesma coisa, e eu aprendi coisas novas, que agora eu não preciso ter, por exemplo, um software instalado na minha máquina para criar uma apresentação. Então, eu não estou fazendo a mesma coisa que eu fiz há um tempo atrás. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas eu aprendo coisas novas. Então, vamos lá para a gente terminar, né? Sem contexto e sem objetivo. Como assim? Tem professor, me desculpa, professor, se você está fazendo isso, eu sei que você está tentando ajudar. Você está pedindo para o seu aluno criar um vídeo sobre um conteúdo, mas você não mostra como vai avaliar o vídeo. Você pede ao seu aluno, cria um vídeo sobre o conteúdo. Aí a pergunta que não quer calar o que você vai cobrar nesse vídeo? É o conteúdo? É a forma? É o tempo? O que você vai cobrar para ele, para o estudante? Então, eu estou dando um exemplo, não estou afirmando que você está fazendo isso, mas eu posso te dizer, eu acompanhei muitos professores aí e muitos professores estavam pedindo tarefas nesse sentido, pedindo aos seus estudantes para realizar tarefas sem dizer a eles qual era o objetivo daquela tarefa. E olha que o objetivo que eu estou falando é o objetivo pedagógico, não é o objetivo de mensurar, é o objetivo de o que vou aprender, que conhecimento eu vou construir ao longo disso, ao longo dessa trajetória, ao longo desse tempo. Ou seja, se aprende muito mais escrevendo um artigo sobre o assunto do que lendo só artigos sobre o assunto. Olha o que eu falei. Se aprende muito mais sobre um assunto escrevendo um artigo sobre o assunto do que só lendo os artigos do assunto sobre aquele tema. Então, o processo de construção, todas aquelas cobranças vão fazer com que o estudante passe de um patamar que ele está para um patamar muito mais alto. Aí vai depender da exigência, né? Eu estou falando de artigo, mas pode ser um projetinho, pode ser um paper, pode ser uma coisa menor, a aprendizagem é muito maior. E por que não colocar tecnologias nisso? Vamos lá. Sem planejar e preocupar com o tempo. Então, o professor quer que se crie um vídeo, como eu falei aqui, mas ele não sabe quanto tempo vai levar isso. Então, olha a preocupação que o professor tem que ter.
Ele tem que se preocupar com o tempo que isso vai levar e como ele vai avaliar. Já estou terminando, gente. Sem compreender a dicotomia entre a qualidade e a quantidade. Nós, de matemática, temos muita dificuldade com isso. Existe um pensamento que diz que o cara só aprende se ele fizer um monte de exercícios, né? Aí a pergunta é, ele só aprende o quê? A resolver um monte de exercícios. Porque na hora que aparece um novo exercício, talvez ele não lembre, a depender dele, de nada do que ele viu. E se ele não fizer nenhuma ligação entre os que ele já fez e o novo que foi proposto, ele não responde o exercício. Então, aquele ganhar musculatura que o pessoal faz, né? Quando eu estava na minha graduação, nós, estudantes de matemática, disputávamos. Vocês já resolveram quantos sistemas lineares? Aí o cara dizia 40, 50, 80, 120 para estudar para a prova. No entanto, a gente não sabia qual era o sistema linear que o professor ia colocar na prova, mas a gente ganhava musculatura. Só tinha um problema. Quando o professor colocava um problema ao invés do sistema para a gente resolver, aí metade da sala perdia, porque não sabia transformar o problema em um sistema. Sabia responder o sistema, mas quando era entregue um problema, boa parte não sabia transformar isso num sistema. Então, até que ponto vale você conhecer a ferramenta se você não sabe utilizar ela, né? Ou se ela não é adequada para aquela coisa lá. E, por fim, por modismo e sem compromisso, né? Desculpa, é como não usar. Então, não fique pressionado para usar a tecnologia agora, não. Não precisa se você entender que isso é um modismo. Só use tecnologia se você acreditar que a tecnologia pode fazer uma diferença para o seu estudante na hora de aprender, tá? Não por modismo. Então, assim, se você tem dificuldade, procure, estude um pouco mais. A gente sabe que não está acessível a todo mundo, a gente sabe que todo mundo é diferente. E o seu aluno, viu, ele pode te ajudar, porque, ao contrário de você que tem resistência a aprender coisas novas, talvez, ele não tem. Ele quer aprender coisas novas. E, por final, eu quero agradecer mais uma vez e eu vou pedir a Luciano daqui a pouco para colocar uma lista de presença para vocês aí virtual, ou seja, uma lista de presença para que fique registrado quem esteve aqui e tudo mais. Tem uma pesquisazinha também na lista de presença sobre, sobre cursos, coisas que você se interessa. Então, meu nome é Gilberto Muniz, para quem não me conhece, os meus contatos são esses aí, as minhas redes sociais, né? E lá embaixo está o meu currículo Lattes. Luciano, obrigado, professora Ana, professor Dário, muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo momento que vocês me deram. Eu estou aqui agora, eu sei que já passei um tempão falando, né? Mas eu estou aqui à disposição para o que o pessoal quiser e vocês quiserem conversar e eu colaborar, o Luciano também.